Não, Não vira texto quando você qual grava? que é? Lá que você vai falar e ele grava? Ah, mas é no WhatsApp. Eu vou mandar qual WhatsApp? Pra qual? Pronto. Rubens acabou. Acabaram falando. Tá bom, fala aí, vai. Não, é. Fala no microfone. Fala no microfone, já. Ó, é o seguinte. Coisa chata. Coisa Até eu não terrível. perco nada. É, né? É Sei. lógico, aí eu vou escrever exatamente. Mas não é pra escrever exatamente. Primeira coisa que você tem que entender, é a mesma coisa que eu falei antes. Toda criança e todo indivíduo Tio Magno. Toda criança e todo indivíduo tem o tem o seu seu limite. tempo próprio de aprendizado. Não tem o seu limite. Tem o seu tempo próprio de aprendizado. Ninguém tem limite. As pessoas vão aprendendo. Tá bom. Então, todos têm um tempo próprio. Isso não quer dizer que são mais inteligentes ou menos inteligentes. Isso quer dizer que cada um tem o seu modo específico de se adaptar a uma informação. Beleza. O que acontece? Quando os indivíduos obtêm essa informação, eles vão processá-la de acordo com a sua realidade, o seu ambiente que ele está Então, vivendo. o aprendizado pode ser diferente um do outro, por exemplo. Sim, o que. Mesmo aplicando a mesma atividade. Mesmo você aplicando a mesma atividade, a informação dentro da mente da criança ou do adulto, ela é diferente. Deve-se prestar o cuidado que cada um é um ser individual. Eles não. Percepção, então. Você tem que deixá-los que O professor tem que ser mediador com a percepção. o sistema digital de informação, ele vai deixar o indivíduo livre a explorar os seus horizontes. Por isso a questão do jogo. A questão do jogo envolve que o indivíduo possa ir em diversos lugares e fazer diversas coisas sem estar preso a uma linha absoluta de sequência. Então cada indivíduo pode vir. Livre. Ele é livre. Ele não fica preso a tempo, ele não fica preso a horário, ele não fica preso a local. Ele está livre e na hora do jogo ele está livre para ir onde ele quiser e para aprender o que ele quiser. Então ele quer lá álgebra, então ele vai lá numa fase de álgebra. Ah, ele está querendo, sei lá, trigonometria, ou sei lá, figuras geométricas espaciais, ele vai para uma fase que mexe com isso. Ele decide aonde e o que ele quer. Isso faz com que a mente de cada um se desenvolva naquilo que realmente ele deseja. Então, no caso, seria que nem a professora está falando, que a pessoa acaba se dedicando e gerando novas características, aperfeiçoando novas características dela. Pensa assim, nós estamos num ambiente de muita informação. Ela falou que você abre o Google e aparece trocentos milhões de informação. É humanamente impossível você acessar tudo. Logo, você não tem que trabalhar com a quantidade de informações, e sim com o que cada indivíduo deseja procurar. Deseja buscar. Sim, ele vai ser extremamente especial naquela área que ele gosta. Então é personalizada. Sim, mas é a mesma coisa que Albert Einstein. Albert Einstein é um grande físico. Eu não preciso ficar pressionando ele para estudar a língua portuguesa. Ou, quer dizer, não era português, era alemão. Então, ele não precisa ter essas coisas. Ele pode ir naquilo que ele precisa. Se de repente ele precisa um pouco de história, ele vai na fase de história. Ele vai no quanto de informação ele deseja e no quanto que ele acha que ele precisa. O professor. E no caso, o conteúdo, vamos dizer o conteúdo. Então, o professor está a desenvolver com que ele possa saber aonde ele vai achar alguma informação. Mas isso é na prática e não na teoria. O professor ele tem que se unir aos indivíduos junto com os alunos. Se você ficar pensando na ideia de que o sistema digital em si, à distância, ele é completo, redondamente enganado. Você perde a realidade se você continuar nesse vínculo, porque é um mundo virtual. O mundo virtual não é o mundo real. Se você começar a não ter uma ponte ou não ter uma ideia de que mundo real e mundo virtual são coisas diferentes, você vai acabar matando gente achando que é joguinho. Logo não pode. Que nem o cara do cinema. Que nem os caras do cinema, que nem esse pessoal que compra um monte de arma, vai lá não sei aonde atira. Eles começam a adaptar um mundo tão fantasioso que o mundo deles começa a ser fantasioso. Isso não pode.
O papel do professor é não deixar com que as informações no mundo da informação virtual sejam colocadas na mente do indivíduo como uma realidade. Mundo virtual, mundo virtual, mundo real, mundo real. As informações do mundo real são filtradas e colocadas no mundo virtual para facilitação da compreensão, mas não para que aquilo seja o mundo. O professor tem esse trabalho. O professor tem esse. Mais de 3 por Então, o professor tem esse trabalho. Qual trabalho? Da praticidade. Do tornar o teórico prático. Da ponte entre o teórico e o prático. Então ele vai. Bem que você podia dar uma Ele não, pra mim, né? ele não vai. Eu podia filmar, Ó, fazer a pergunta. não, eu vou viver minha. Não, não. Ele é o professor vai fazer. As perguntas você vai respondendo. Os caras não sabem isso, lindo. O professor, eu sei disso, então você passa. Eu fico por detrás. Quando precisa, eu apareço. O professor, ele tem que fazer com que aquelas informações da virtualidade se transformem em realidade. Então, se o indivíduo lá pega 3 pedrinhas para fazer um poder, você pega 3 ovos para fazer um alimento. E a criança vai comer aquele alimento. Por quê? Porque no virtual ele não come. Ele não recebe aquele poder de fato. Aquilo é uma imaginação. Mas se ele vai no real e ele faz o ovo, ele faz aquela comida e ele come aquilo, ele sente a realidade. Ele começa a fazer com que aquela imaginação, como eu disse, a virtualidade, a fantasia, comece a ter a lógica que deveria ser. Qual a lógica? De você aprender aquela informação e aplicar. Porque o importante é a aplicação, não só a informação. A gente não fez o sistema virtual para fazer pessoas a ficar num lugar parado para você trancar eles lá e para eles ficar lá. Não é isso. O objetivo é eles fazer com que aquilo se torne realidade, que aquilo aconteça, que as coisas se despertem. Esse é o objetivo. E o professor tem esse objetivo, mas as pessoas estão se afundando no conceito da virtualidade, porque é mais barato. Ah, que é bom, mais barato, aí ele aprendeu a informação, eu dou o documento para ele, olha que beleza, ele está com o documento. Mas ele não aprendeu nada na prática. Já era difícil a prática na sala de aula, agora vai ficar impossível a prática se você colocar tudo no virtual. O professor, ele tem a função prioritariamente de transformar toda aquela informação que foi passada nos indivíduos por forma digital, com inteligência artificial, a se tornar prático. Ele vai mexer com os indivíduos, ele vai mexer com as crianças, ele vai abraçar as crianças, ele vai conhecer aquele ambiente, ele vai conversar com elas, elas vão conversar entre si, elas vão se sentir de verdade. Porque senão, logo, logo, esse ambiente de planeta Terra vai ser composto de tanta virtualidade que um indivíduo vivo e um indivíduo morto vai ser a mesma coisa. Não vai fazer diferença. Ou seja, se nós sairmos do conceito real e acharmos que tudo vai para o virtual porque é muito mais divertido, a realidade vai se perder. E se você perder a realidade, você perdeu o homem. Entendeu? Vou fazer vídeo.